Hallelujah. Today we start with 1 Timothy 6, 7 to 10. E hoje começamos com 1 Timóteo, capítulo 6, 7 a 10. 1 Timothy 6, 7 to 10. 1 Timóteo 6, 7 a 10. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Porque nada trouxemos para o mundo e manifesta que nada podemos levar dele. But if we have food and clothing, we will be content with that. Tendo, porém, sustento e com que nos cumprirmos, estejamos com isso contentes. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. For the love of money is a root of all kind of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. The Bible says we shall be grateful and happy if we have food and clothing, and that's enough. A Bíblia diz-nos que devemos sentir satisfação se nós tivermos com que cobrirmos e comida para nós. And the Bible clearly says that people that eager for money have wandered from faith. E a Bíblia diz que aqueles que desesperam por esse dinheiro acabam por se desviar da fé. Today I want to speak about wealth, E hoje eu gostaria de falar sobre a riqueza. because I believe that we are all impacted from our society. Creio que todos nós somos impactados através da nossa sociedade. It starts in school. Começa na escola, You must be good to be successful, tens de ser bom para ter sucesso. and if you are successful, you will be rich. E se tiveres sucesso, vais ser rico. So our whole society looks up to the wealthy. Então toda a nossa sociedade olha para os ricos. But the Bible says there's a risk that comes with wealth Mas a Bíblia diz que há um risco que vem com essa riqueza. and with the desire for wealth. E através do desejo de ser rico. And it's so big that people will wander from the faith. E esse risco é tão grande que alguns acabarão por se desviar da fé. I personally believe it's one of the greatest threats we have in a modern Western church. E eu creio pessoalmente que esse é um dos maiores desafios que nós temos na Igreja Moderna hoje. It looks so harmless, Parece inofensivo. and we have connected that in the past with godly blessing only. E nós nos conectamos com aquilo que é o Deus do passado, que Deus só nos abençoava. But in a time of growing wealth, our neighbor was blessed as well, and he is not a Christian. Mas nesse tempo o nosso vizinho também prosperava e ele não era cristão. And I believe that even Satan can bless us financially above what we are capable, and he can destroy us with financial blessing. E eu creio que até próprio Satanás ele pode nos fazer levar a essa riqueza e ele próprio a seguir nos destruir através dela. In Matthew 19:16 to 23, No Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 23, we all know the story of the rich man, todos conhecemos a parábola do homem rico, but we will read it again. mas vamos lê-lo outra vez. Matthew 19:16 to 23. Mateus 19, 16 a 23. Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" E eis que aproximando-se dele um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There's only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres para entrar na vida, guarda os mandamentos. "Which one?" he inquired. Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony." E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. "Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself."
Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. All these I have kept, the young man said. What do I still lack? Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade, que me falta ainda? And Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. E disse Jesus, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. And when the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. So, is this still valid for us today? Será que isto continua válido para nós hoje? We are all rich compared with world poverty, probably. Todos nós somos mais prósperos se nos compararmos com aquilo que é a pobreza a nível mundial. So there's 2 or 3 things that I want to enlighten here. E há duas ou três coisas que eu gostaria de referir hoje aqui. In verse 20, this man, the rich man, said, what do I still lack? E no versículo 20 disse o jovem, tudo isto tenho guardado, o que é que me falta ainda? So, because he seemed to be a good man. E até ele parecia ser uma boa pessoa. He says he's doing the right things. Ele disse que fazia as coisas certas. So, he wasn't aware that there's something lacking. Então ele não se apercebia que havia algo que estava em falta. But the same Jesus that went out to the disciples and they were all following him after his invitation E o mesmo Jesus que estava a ser perseguido pela multidão, was present to this rich man. estava aqui nesta história do homem rico. And he gave him the invitation to follow him. E Jesus dele fez o convite para o seguir. In verse 21 he says, then come, follow me. Então no versículo 21 ele diz, vem e segue-me. But he couldn't because he loved his wealth. Mas ele não conseguiu porque ele amava as suas riquezas. I mean, when we look to wealth from a heavenly perspective, Quando nós olhamos para as riquezas de uma perspectiva divina, it's something very short, is it right? é algo muito pequeno. 80, 90 years here on earth. 80, 90 anos aqui na Terra. And then we have eternal wealth. E depois nós temos a riqueza eterna. And that's what Jesus also offers to this man. E isto é aqui que Jesus oferece a este homem. He said, sell your possessions and give up to the poor and you will have treasure in heaven. Ele disse, então vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. So Jesus doesn't say, give up all your wealth and you will never see it back. Jesus nunca disse, vai dar a tua riqueza e nunca vais vê-lo de volta. No, you can exchange it. You can change it into heavenly wealth. Não, tu podes mudar isso, transformar isso em riqueza celestial, divina, Which is forever. que é para sempre. But because the man loved his wealth, he couldn't even change it into eternal wealth, and he could not follow Jesus. Mas porque o seu amor era muito grande pela sua riqueza, este homem não foi capaz de transformar essa riqueza terrena em riqueza eterna. Here on this island we have a lot of poverty. Nesta ilha nós temos muita pobreza, We have also a lot of rich people. temos também muitos ricos, And as a pastor, I'm watching people. e como pastor eu estou olhando para as pessoas. And I believe that rich people are treated better because people look up to the rich. E eu creio que as pessoas ricas são mais bem tratadas porque os outros olham para eles dessa forma. And it's easy for them to believe that there are something better. E é muito fácil eles crerem que eles são melhores. And in general, I would say they are less humble and more proud.
E no geral, eu diria que eles são menos humildes e mais orgulhosos. And that's also what 1 Timothy 6:17 says. E isto aqui que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. So the Bible says, well, there is a risk of getting arrogant when we are rich. E a Bíblia considera que existe esse risco de nos sentirmos arrogantes. Because we think, and some people really forget where the money comes from, we think we are better. E muitos esquecem-se da proveniência do dinheiro e achamos que somos melhores. I know personally in our surrounding, I know people, they never worked hard. E eu conheço de forma muito próxima pessoas que nunca trabalharam muito duro. They received a lot of inheritance. Receberam heranças. But they're so proud. Mas são tão orgulhosos. And I think myself, on what? E eu estou a pensar, mas de quê? Because they are rich. Porque eles são ricos. But their wealth didn't come from themselves. It was the father and mother that died and they received the legacy. Mas por que tanta arrogância se o que eles têm veio do seu pai e da sua mãe? And also when we go on the street and evangelize, e quando nós vamos às ruas e evangelizamos, mostly the rich people are very rejective. E frequentemente as pessoas mais ricas são mais que rejeitam. Poor people are in general more open. Em geral, geralmente as pessoas mais pobres são mais abertas, receptivas. So this is my personal experience. Isso é a minha experiência pessoal. And also rich people are difficult to correct. E os mais ricos geralmente são mais difíceis de corrigir. They show a greater resistance to correction. Eles oferecem uma maior resistência à correção. And in this 1 Timothy 6:17 we just read, it says, what did it say? We need to command them. E o que é que este versículo que acabamos de ler diz? Que devemos de ordenar that they are not getting arrogant. que não sejam arrogantes. Pastors have nice jobs. Mas eles têm bons trabalhos. They don't please always. Eles nem sempre agradam as pessoas. So if you have a pastor that's only pleasing you, Se tu tens um pastor que só está a te agradar, think about if it's the right one for you. então pensa se é o mais correto para ti. We need correction. Precisamos desta correção. And it is hard because pastors like the rich people in their church. E isto é difícil porque os pastores gostam das pessoas também ricas na sua igreja. There's even a joke about it. E existe também uma andota sobre isto. Some people get shipwrecked Há pessoas que se naufragam and then they swim to a little island. e nadam até uma pequena ilha. And there's a very rich man E havia um homem muito rico and another man. e outro homem. And so the rich man is just relaxing underneath the palm tree. E o homem rico está descansando debaixo da palmeira. And the other man says, why can you be so peaceful? E o outro disse, porquê que podes estar a ter tanta paz? We will die here, Nós vamos morrer aqui. running out of food and water. Vai-nos esgotar a água e a comida. And the rich man says, E o rico diz, I'm very rich. eu sou muito rico. I'm giving my tithe to my church. Eu dou o meu dízimo. My pastor will find me. O meu pastor vai me encontrar. Yes. So, but the whole thing is a danger. Mas tudo isto é um perigo. And whenever churches do not speak about wealth as a danger, E quando as igrejas não falam isto como um perigo, it's not healthy. não é saudável. And I will add some Bible verses. E eu vou acrescentar mais alguns versículos bíblicos. In Revelation 3:17, No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, and it talks about the rich church. e fala sobre a igreja rica. We also have a poor church. Também temos uma igreja pobre. But I believe that we, in the Western civilization, we represent the rich church. Mas eu creio que na sociedade ocidental nós representamos a igreja rica. In Revelation 3:17 it says, you say, I'm rich, I have acquired wealth, and I do not need a thing. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta.
but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. E não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Again, the rich church doesn't see that it's blinded. They think they are good. E outra vez a igreja rica não vê que estão cegos, não It's vê like que the falta. rich man that says, what do I still lack? E I isso have everything. é como a história do jovem rico. O que é que me falta? I even do the good things. Eu faço as boas obras. So there can come a blindness that is caused by wealth, Pode vir aqui uma cegueira que é causada pela riqueza and it's caused by wrong handling of money. e tem tudo a ver com o trato errado acerca das finanças. Because later I will say something about can there be rich Christians. Então, depois eu vou dizer algo, será que pode haver cristãos ricos? No problem about that. Não há problema acerca disso. But wealth and money and dealing not right with money can blind in our eyes. Mas isso pode nos cegar, fazer ficar cegos. In Proverbs 15:27, Em Provérbios, capítulo 15, versículo 27. Proverbs 15:27, Em Provérbios, capítulo 15, versículo 27. it says, "The greedy bring ruin to their households, but the one who hates bribes will live." E diz, o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. We know that the island of Madeira is quite corrupt. Sabemos que a Ilha da Madeira é bastante corrompida We know that Portugal belongs to the most corrupt countries in the European Union. e sabemos que Portugal pertence aos países mais corruptos da União Europeia. So listen, Então, escuta, the one who hates bribes will live. aquele que abomina as dádivas, os subornos, viverá. And I believe also there's a connection with a lot of depression with bribes and living unfaithfully with money. E eu creio que há uma correlação entre aquilo que é a depressão e o suborno. And it's also the whole household that suffers because the greedy bring ruin to their households. It says. E é toda a casa que sofre, porque isso traz ruína à casa. So we already see is a lot about money and dealing with money and how destructive it can be. Então vemos que toda esta questão de lidarmos com o dinheiro, quão destrutivo isso pode ser. Proverbs 28:6 gives also a very clear statement on that. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 6, fala também sobre isto. Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Sorry. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que do caminho perverso, ainda que seja rico. Perverse in his ways means how to deal with money. E isto aqui, a perversão aqui, é a sua forma de lidar com o So dinheiro. better poor and righteous Então é melhor pobre e reto than rich and unrighteous. do que rico e perverso. And also Proverbs 37:8 adds something. E então, também em Provérbios capítulo 30, versículo 7 a 8, acrescenta algo. Proverbs 37:8. Provérbios 30, versículo 7 a 8. Two things I ask of you, Lord. Duas coisas te pedi. Do not refuse me before I die. Não me negues antes que morra. Keep falsehood and lies far from me. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Give me neither poverty nor riches, Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. but give me only my daily bread. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Why is someone praying this? Porque é que alguém está orando isto? Because both things, poverty and riches, are dangers. Porquê? Porque tanto a pobreza como a riqueza representam perigos Dangers for our lives. para a nossa vida. But I said I will say something about the rich Christians. Mas eu vou falar algo sobre os cristãos ricos. And the Bible also says that, yes, God is blessing us also financially.
E sim, a Bíblia fala como Deus nos abençoa financeiramente. But I personally believe God would make a mistake if He's blessing us financially too much and we cannot deal with it, and then we lose our faith. Mas eu também tenho algo que, se pensarmos que Deus está nos abençoando a tal ponto que depois vamos perder a nossa fé. So I believe God is not blessing us financially above what we can bear. E eu creio que Deus não nos vai abençoar financeiramente acima daquilo que nós podemos suportar. So when people who are blessed with wealth and love God are aware of their high responsibility about how to deal with money, Então, quando aquelas pessoas que a quem Deus está a abençoar estão cientes daquilo que é a sua responsabilidade, it's possible to live a godly life and to be rich. então é possível vivermos uma vida digna conforme os padrões de Deus. But it's not easy. Mas não é fácil. I once was in the Netherlands in a Dutch home group. Uma vez estava nos Países Baixos, num grupo familiar. Spoke about money and the tie. Falávamos sobre o dinheiro. And there was this man and he said, when I'm rich, I would give 10%. E havia lá um homem que dizia, quando eu for rico eu vou dar os 10%. And I said, do you know that 10% is a car every year you give away? E disse a ele, será que tu sabes que 10% é um carro que tu estás a dar? I think it's not more easy to give more when you're rich. Eu creio que não é é mais fácil dar quando somos ricos. I believe it's even more difficult. Eu creio que até deve ser mais difícil. So there is a high responsibility that comes with wealth in Christianity. Então eu creio que há uma responsabilidade que acresce quando falamos sobre a riqueza no meio cristão. I spoke with a pastor some months ago from Germany. E falei com um pastor no mês passado da Alemanha. And I said that wealth, prosperity and wealth is probably the greatest test that God puts into His church in these last days. E falávamos sobre, se calhar, a prosperidade e a riqueza é o maior teste que Deus dará à sua igreja nos últimos tempos. Because as long as we're depending on Him financially, health-wise, everything, then we pray and then we go to church meetings. Porque enquanto nós estamos dependentes dele, desse aspecto, vamos então ir à igreja, às reuniões. But if we have everything above our needs, mas temos tudo acima das nossas necessidades. do we still love Him? Será que vamos continuar a Are amá-lo? we still faithful? Será que vamos continuar a ser Is He fiéis? still our God? Será que Ele vai ser o nosso Deus? I believe it's really a great test that comes with the prosperity of this time. Eu creio que isso é um grande teste que vem na prosperidade destes tempos. And I know churches are not doing well. E eu sei que as igrejas não estão a fazer um bom trabalho. Prayer meetings are a lot more empty than when I was a kid. E as reuniões de oração estão muito mais vazias do que quando eu era uma criança. People have sufficient. As pessoas têm o suficiente. We don't need God anymore. Já não precisamos de Deus mais. This is how it feels. Isto é como se sente. I believe wealth is one of the greatest temptations to Christians. E eu creio que a riqueza é uma das maiores tentações para os cristãos. Because it never was connected with sin, or it was always connected with blessing. Porque está sempre conectado com a bênção. But it can destroy our faith. Mas isso pode destruir a nossa fé. And even prevent people from finding salvation. E isso até pode impedir as pessoas de encontrarem a salvação. And I believe many people who think wealth is just neutral, they will fail. E eu creio que quando aquelas pessoas que pensarem que isso é neutro, vão falhar. And one day when we are in heaven, E um dia quando nós estivermos no céu, we will understand how much of hunting for wealth has been stolen from our eternal treasures. One day when we are in heaven, we will understand how much this hunting for wealth here has stolen from eternal treasures in heaven. E um dia vamos entender que esta nossa perseguição aqui atrás das bênçãos terrenas, o quanto isso nos impediu de alcançar coisas maiores no céu. It will be hard for us. E será muito difícil para nós. It will be hard for me. Será difícil para mim. It will be hard for you. Será difícil para ti. Oh man, we could have a lot more things here if we would have
listen more to the plans of God with our lives. E vamos pensar, poderíamos ser tão mais se tivéssemos simplesmente posto mais atenção, mais ênfase nos planos de Deus para a nossa vida. So if we go in the park to evangelize, Então se vamos a um parque evangelizar, our heavenly bank account will grow. então a nossa conta bancária no céu vai crescer. Because there's nothing we do for God that He is not blessing us back. Porque não há nada que possamos fazer para Deus que Ele não possa abençoar. But some of our blessings are not here. Mas algumas das nossas bênçãos não estão cá. The greater blessings are for our eternal lives. As maiores bênçãos são para a vida eterna. So in Matthew 6:24, Então em Mateus capítulo 6, versículo 24, there's a clear cut that comes. então há aqui um ponto de clivagem. No one can serve two masters. Porque diz, ninguém pode servir a dois senhores. Either you will hate the one and love the other, Porque o há de odiar um e amar o outro, or you will be devoted to the one and despise the other. ou se dedicará a um e desprezará o outro. You cannot serve both God and money. Não podes servir a Deus e a Mamon. And we need to take a decision there, E aí precisamos fazer uma decisão. because we live on this earth, Porque vivemos aqui nesta terra. and all our neighbors, E todos os nossos vizinhos, all that surrounds us, tudo o que nos rodeia, all of society toda a sociedade, is about hunting for money. é sobre alcançar dinheiro. You receive better attention, Tu recebes melhor atenção, you have a better reputation tens uma melhor reputação, if you look rich. se aparentares rico. But we need to take a decision. Mas precisamos de fazer uma decisão. What is really our God? Quem é o nosso Deus? What is valuable for us? O que é valioso e importante para nós? Do we understand the power of the God of money, which is Mammon, Será que entendemos que o poder do Deus do dinheiro, que é Mamon, and how destructive this can be to our lives? o quão destrutivo isso pode ser para as nossas vidas? And I think this is what God wants to say to us this morning. E isso é aquilo que eu creio que Deus quer falar connosco nesta manhã. That we need to be very careful with money. Precisamos sermos muito cautelosos com o dinheiro. Not only that we give, not forget to give, Não somente de não esquecer de dar, but also that we do not bribe, mas acima de tudo para que não possamos ser arrogantes, that we do not manipulate with it. que não possamos manipular através disso. In Deuteronomy, it says somewhere that the one who gives gifts turns the eyes of the wise. It blinds the eyes of the wise. It says it blinds the wise of the eyes, and it turns the words of the righteous upside down. A Bíblia diz no Deuteronômio que a prosperidade faz ficar cego os olhos do sábio. I believe that the whole church movements can be blinded because of money problems and how to deal with it. E eu creio que isso pode afetar a todas as igrejas e a forma como o dinheiro pode afetar isso. And God wants to say, do not underestimate the thing with the money. E Deus quer dizer, não subestimes essas coisas em relação ao dinheiro. Pray about it. Ora sobre isso. Be aware that there is power connected with it that is not from God. E deves entender que há um poder que está ligado a isso e que não provém de Deus. Be aware that you can gather treasures in heaven, which is much more useful, wise than to have treasures here only. E aí poderás entender que deves acumular tesouros no céu, que é muito mais prudente e muito melhor. Amen. Amém. In the end, I want you to sing a song. If you know it, you can also sing with me, but it's not in the book. And then we will close in a little bit of prayer.